Olá, irmãos, como vocês estão? Hoje eu resolvi falar sobre um tema bem frequente na nossa sociedade, né? E que gera muitas dúvidas, que é a ansiedade. Então, dúvidas como o que é ansiedade, como saber se eu sou ansioso, como lidar com a ansiedade, será que um cristão pode ter ansiedade? Então, eu sei que muita gente sofre com ansiedade, mas poucas pessoas têm um conhecimento sobre isso, né? Então, eu resolvi esclarecer algumas dessas dúvidas nesse e no próximo vídeo. A primeira, o que é ansiedade? Quem nunca sentiu aquele friozinho na barriga, né, diante de uma situação nova ou inesperada? Acredito que todos. Mas essa sensação de friozinho na barriga é exatamente isso que nos prepara para algo novo que vai acontecer. E é isso que é ansiedade. Não só esse friozinho na barriga, mas algumas reações físicas e psíquicas do nosso corpo que nos preparam para esse momento novo, né? Então, uma dose de ansiedade, ela é considerada normal, né? Seja diante de uma entrevista de emprego, de uma viagem, de um vestibular, de uma prova importante, né? Ou até de uma situação de risco em potencial, né? Por exemplo, quando a gente sente que está sendo perseguido, a ansiedade, ela nos deixa em alerta. Então, do ponto de vista psíquico, a ansiedade ela é um estado de apreensão, de expectativa ou medo diante de algo inesperado. E ela é acompanhada por uma sensação de desconforto e insegurança, né? São várias reações do nosso corpo que saem do estado natural e da nossa mente também, né? Fica mais acelerada e tudo isso para nos deixar mais alerta. Então, como eu falei, em certa medida, a ansiedade ela é saudável, mas por outro lado, ela pode ser considerada patológica quando, mesmo sem a presença de algum perigo potencial, ela pode começar a gerar um mal-estar, esse desconforto, essa sensação de insegurança, né? A ponto de atrapalhar ou até inviabilizar suas atividades cotidianas. Então, quando começa a te atrapalhar a realizar as suas tarefas, a ansiedade já pode ser considerada patológica, né? Então, de forma geral, os quadros de ansiedade, eles podem ser divididos em dois grandes grupos. O primeiro é onde a ansiedade é constante e permanente, que nós podemos dizer que são os transtornos, né? E o segundo grupo é quando há crises repentinas e mais ou menos intensas, né? Como no caso da crise de pânico, que se começarem a ocorrer várias crises, pode gerar um transtorno. A segunda pergunta é: quando perceber se o meu nível de ansiedade está adequado ou não? Então, as situações da nossa vida, elas são tão variadas quanto as reações que qualquer um pode ter, né? A ansiedade, ela se mostra de várias formas, apesar de terem os sintomas mais comuns, né? Depende de cada pessoa. Então, mas o principal é ficar atento se a sua reação está sendo proporcional ao evento ou à situação que se apresenta, né? Por exemplo, na situação de uma entrevista de emprego. É normal você sentir aquele friozinho na barriga, você criar expectativas, né? Tanto um dia antes quanto no momento da entrevista. É normal você perder um pouco do sono na noite anterior à entrevista, mas se em toda a entrevista de emprego que você se candidata, você tem uma série de sintomas que até te impede de sair de casa, então esse é um sinal de que é preciso buscar ajuda, né? A sua reação já não está mais proporcional ao evento. Então, a outra pergunta: devo ficar atento ao que desencadeia ansiedade em mim? Sim, com certeza. Ter a percepção para tentar entender o porquê estamos nos sentindo daquela maneira pode parecer algo bobo, mas é algo essencial. Porque se não há nenhum evento externo, como eu falei, que esteja desencadeando a ansiedade, você vive a todo momento como se algo ruim fosse acontecer, algo inesperado, isso não é um bom sinal, né? Como, por exemplo, o caso de pessoas que, mesmo diante dos exames terem dado tudo certo, ficam procurando diagnóstico, né? Isso é comum em algumas pessoas. Então, ter clareza dos fatores que te levam a sentir ansiedade é essencial para a gente poder saber administrar e saber se proteger diante das situações. Agora eu vou falar sobre alguns sintomas que podem ser indicativos de um quadro de ansiedade. É importante considerar, como eu já falei, que ela se mostra de várias formas, né, nas pessoas, mas existem essa lista que é comum. Então, vale lembrar que
A gente tem que considerar se a pessoa está vivendo ou não um momento estressante na vida dela, se a reação dela está sendo proporcional, se não está relacionada a nenhuma condição médica ou alguma doença, ou se também não é efeito de algum medicamento, porque tudo isso pode acontecer. Então, descartado essas questões, geralmente quem tem algum quadro de ansiedade tem uma preocupação muito excessiva, na maioria dos dias, por no mínimo 6 meses. Ela considera difícil controlar a ansiedade, a preocupação, né? Ela também tem muita inquietação, uma pessoa inquieta, com sensação de estar com os nervos à flor da pele na maior parte do tempo, cansaço fácil, dificuldade de se concentrar, tem aqueles brancos na mente, né? Tem gente que também fica muito irritada, tem o pavio muito curto, dificuldade de relaxar, alteração do sono, seja ou na dificuldade para pegar no sono ou para manter o sono. E também quando a ansiedade, como eu já falei, começa a causar um sofrimento significativo que atrapalha o seu dia a dia. E a última pergunta é: quando fazer o uso da medicação? A medicação, ela só pode ser usada após a avaliação e o diagnóstico clínico feito por um psiquiatra, por um neurologista ou por outra especialidade médica habilitada. Então, jamais tome qualquer medicação que alguém te indicou, né? Não é recomendado, porque a medicação ela é prescrita de acordo com o diagnóstico. O profissional ele vai investigar a origem da doença, os fatores físicos, cronológicos, considerar seu peso, sua altura, o quadro de saúde da pessoa no momento, a idade. Então, a gente pode perceber que essa medicação é pessoal e ela é intransferível. Então, não pense em indicar o medicamento que você esteja tomando ou tomar o medicamento que qualquer pessoa indicar. Então é isso, gente. No próximo vídeo eu vou estar respondendo mais perguntas sobre esse tema e eu também vou trazer algumas dicas práticas para que a gente possa aprender a lidar melhor com a nossa ansiedade. Então é isso, tenham um final de semana abençoado e até o próximo vídeo.